seguido. Paulo, para mim, é o cara. E o que mais me chama a atenção nele é que ele se vangloria das lutas dele. Ele se vangloria das dificuldades que ele passou, daquilo que ele fez em prol do Evangelho. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 23. 2 Coríntios 11, 23. Paulo é o cara. 2 Coríntios 11, 22. Voltão. Diz assim: são eles hebreus, Paulo dizendo, eu também. São eles israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Meu Deus! Que currículo, hein, querido? Que currículo, o currículo de Paulo. Esse homem, o maior escritor do Novo Testamento. E o interessante é saber que ele nem caminhou com Cristo, querido. Ele mesmo diz que nasceu na época errada. Ele não caminhou com Cristo, querido, mas ele entendeu o propósito. Ele recebeu o propósito, ele recebeu a revelação. E ontem eu fui dormir e pensando sobre o que iria ministrar hoje, e anotei algumas coisas, e quando eu fui dormir, Deus começou a falar, e eu comecei a anotar, mas eu babo da maneira que Paulo escreveu às igrejas, a preocupação que ele tinha com a igreja. Por exemplo, para a igreja de Gálatas, ele se preocupava em combater a influência dos judeus, que tentavam impor a sua tradição sobre os gentios que tinham se convertido. Em 1 e 2 Tessalonicenses, ele tenta motivar a igreja, ele quer encorajar os cristãos daquele lugar que estão sendo perseguidos. Paulo recebe notícias dos problemas que estavam ameaçando a igreja de Coríntios. Então, eu acredito que depois disso ele escreveu a carta aos Coríntios. Um tempo depois, ele ficou sabendo que a igreja de Coríntios tinha se arrependido. Então, ele escreve a carta de 2 aos Coríntios. E aí eu fiquei imaginando na minha cabeça, eu não sei você, quando lê a Bíblia, mas eu gosto de ler, imaginar, entrar na história. E eu fiquei imaginando. Imagina se Paulo vivesse nos dias de hoje. Imagina se esse Paulo, que se entregou desta maneira em prol do Evangelho, esse Paulo que foi perseguido até pelos próprios irmãos, passou frio, nudez, perigos de morte muitas vezes. Imagina se ele vivesse na igreja nos dias de hoje. Imagina se ele estivesse vivendo hoje aqui. Imagina se ele tivesse vindo fazer uma visita à igreja Mir, e agora ele está nos Emirados Árabes há muito tempo, pregando o evangelho lá, e sem poder vir aqui, ele manda um WhatsApp para a igreja Mir. O que ele escreveria? Qual seria a carta? Qual seria a mensagem de Paulo para a igreja Mir? Qual seria a mensagem de Paulo para mim e para a sua vida? Querido, eu fico imaginando o que Paulo entendeu, qual foi aquela revelação que ele teve a caminho de Damasco, que ele entregou a vida dele desta maneira. O que Paulo viu que a igreja de hoje às vezes não está vendo, alguns não estão enxergando. Qual foi a revelação que Paulo teve quando caiu, que ele teve a vida completamente transformada? Um homem que era perseguidor da igreja,
O homem que queria matar a igreja, ele estava com uma carta das autoridades para ir perseguir a igreja, prender a igreja, matar a igreja. E agora ele tem uma revelação e ele passa por tudo isso, por amor. E se ele vivesse nos dias de hoje, como seria? Como ele enxergaria a nossa igreja? Como seria essa carta? Eu fiquei imaginando, me permita viajar, me permita imaginar isso. Eu imagino que seria assim: conheço as suas obras, principalmente a dedicação e a seriedade do meu amigo de ministério, Ricardo Melo. Sei do amor do pastor Frankson e do reboliço que o Espírito Santo tem feito através de Roberto e Mari em Cabedelo. Tenho boas notícias dos supervisores empenhados em cuidar das células. Me alegro muito em cada líder que avança com as suas células. Mas, quando Paulo dizia mais, querido, mais, aí que vinha um problema. Sei também de alguns poucos, presta atenção, sei também de alguns poucos que ainda não descobriram o seu propósito, estão perdendo tempo enrolado com as coisas desse mundo, deixando de viver uma vida que faça valer a morte de Cristo, deixando de viver o máximo do seu potencial. Eu fiquei imaginando esse WhatsApp chegando na igreja, Paulo preocupado conosco, preocupado com esses irmãos que ainda não descobriram, querido, o seu propósito, que não descobriram ainda o seu chamado. Eu destacaria, obrigado, Mara, ainda bem que você está aqui, meu amor. Três palavras nessa carta. Primeira, propósito. Segundo, enrolado com as coisas desse mundo. E terceiro, deixando de viver o máximo do seu potencial. São coisas que nós precisamos nos preocupar, querido. Se um homem e uma mulher, ele não descobriu o seu propósito, ele não descobriu o seu chamado, ele fica perdendo tempo, a vida não faz sentido, a vida perde o valor, porque nós só temos uma chance, querido, só temos essa vida. Então, não podemos perder tempo. Na verdade, esses 3 pontos, queridos, eles estão totalmente ligados. Porque quando não descobrimos o nosso propósito, deixamos de viver o máximo do nosso potencial. E aí, ficamos enrolados com as coisas desse mundo. Porque ainda não temos um foco, não temos uma meta. Não sabemos para onde estamos indo. Presta atenção, querido. Paulo, ele teve a revelação, ele sabia para onde ele estava indo, então nada parava ele. Ao ponto dele ser dado como morto, pegarem ele, jogar ele fora da cidade, dado como morto, querido, ele levantar, bater a poeira do corpo e falar: e agora, para onde nós vamos? Para onde eu vou? Aonde eu vou anunciar o evangelho? Querido, e hoje o que mais, pelo menos eu não sei, não é muito a realidade daqui não, mas a igreja lá da Vila Feliz, vou te falar, querido, eu amo a minha igreja, é uma igreja abençoada, mas tem muito mimimi, querido, são muitas barreiras, são muitas desculpas. Então, o que aponta isso é porque ainda não descobriu o propósito. Porque o que Paulo viu, querido, o que Paulo enxergou, que ele entregou a vida dele completamente. Amado, nós só temos uma chance, não vamos ter outra. Presta atenção que está escrito em Hebreus 9, 27. E assim aos homens está ordenado viver só uma vez, depois disso segue-se o juízo. Sabe o que quer dizer isso, querido? Game over. Depois que morreu, querido, game over. Acabou. Você não tem outra chance. Não tem outra chance, não tem como viver novamente, não tem como repetir. Querido, eu como a maioria, né, um bom flamenguista. Carioca, né? Eu sou carioca, não é possível. Um carioca falar que torce para outro time não existe. Carioca tem que ser flamenguista. O verdadeiro carioca autêntico. Estou com o microfone hoje, pastor. Estou com o microfone hoje, pastor. Espero que não seja útil. Vamos deixar esse negócio de futebol para lá. Vamos voltar para a palavra. Mas ano passado nós ganhamos tudo, esse ano já ganhamos 3 taças. Mas algo que me chamou a atenção ano passado foi no jogo
a final da Libertadores. E depois a final do Mundial. O que aconteceu? A final do Mundial ali, querido, só tinha aquele jogo. Não tinha o jogo de volta. Era só aquele jogo, querido. Então como é que aqueles jogadores entraram em campo? Como é que Jesus estava ali, querido? Como é que Jesus estava ali pelos seus jogadores? Quem não sabe, o nome do técnico do Flamengo é Jesus, tá? Por isso que ele não perde nenhuma. Não tem como perder. Quem tem Jesus no time, que ele não perde nenhuma. E ali aqueles jogadores, queridos, eles entraram com toda a força. Eles entraram com total concentração. Eles não podiam errar. Era a única chance que eles tinham. Não tinham como voltar atrás. Mas sabe o que eu vejo, querido? Pessoas que vivem economizando energia. Você já viu isso? A pessoa, ela tem energia para tudo, querido. Você chama para jogar futebol, ela vai jogar futebol. Você chama para ir para a praia, ela vai para a praia. Você chama para viajar, ela quer viajar. Você chama, ela vai, ela está na energia total. Quando você fala, ei, vamos ajudar a célula, a energia entra no modo, sabe? Aquele modo poupar energia, que a tela fica escura, sabe? Você quer entrar em alguns aplicativos, você não consegue. O celular começa a travar, começa a ficar lento. Tem pessoas que são assim, querido. Elas têm energia para tudo, mas quando vai falar do reino de Deus, ela, modo econômico. Parece que puxa o freio de mão, querido. Freio de mão, sabe? Mara uma vez, querido, quando ela aprendeu a dirigir. E aí ela saiu com o carro. Que quando ela chegou, falou, o carro está com um cheiro estranho, o carro não está desenvolvendo. Estava um cheiro de queimada, amor, melhor sei lá ver o carro, aconteceu alguma coisa no motor. Quando eu cheguei lá, o freio de mão até o talo, eu falei, amor, isso aqui você aperta, baixa, aí o carro vai desenvolver, vai acabar o cheiro, vai ser uma benção. Mas tem pessoas que são assim, querido. Ao tempo que nós acompanhamos pessoas que nós vivemos, eu sempre vi isso na caminhada. Pessoas que são motivadas para muitas coisas, pessoas que viram noites estudando, presta atenção, querido. Você tem que ser motivado sim no seu trabalho, você tem que ser o melhor na sua escola, você tem que se destacar na sua faculdade. Mas quando falamos de propósito, de vida eterna, quando falamos de chamado, querido, você tem que ter total dedicação, porque é a sua única chance. Você não vai ter outra chance, querido. Não tem como voltar. Não tem como poupar energia, querido. Você precisa entregar tudo. Era igual quando eu disputava campeonato de jiu-jitsu. Como era? Eu via a chave antes das minhas lutas. Então, quando tinha 3, 4, 5 lutas que eu precisava fazer num dia, as primeiras lutas, o que eu fazia? Eu poupava energia. Sabia que tinham mais lutas, sabia que eu ia ter que enfrentar outras lutas, então eu poupava ali, tentava fazer um pontinho, segurar. Mas quando eu olhava a chave, era a última luta, o que eu fazia? Eu dava tudo, querido, é a final, eu não posso perder. Eu não posso perder tempo, eu não vou ter outra chance, então eu tinha que dar tudo, eu tinha que entregar tudo, porque eu não teria outra chance. E a pergunta é, você tem entregado tudo, querido? Você tem dado o seu melhor? Quando fala da sua célula, quando fala da sua supervisão, quando fala de segunda-feira, querido, vir para uma escola de crescimento, onde você vai desenvolver o seu maior potencial, onde você vai aprender a ser uma mulher única, onde você vai aprender a ser um homem ao máximo, onde você vai aprender a ter integridade sexual, onde você vai aprender como lidar com as suas finanças, onde você vai aprender como ser um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, uma mulher de oração, um homem de oração. E aí, querido, você está economizando energia ou você está dando tudo? Leonardo Ravenhill, querido, um evangelista britânico que viveu na década de 90. Eu não sei se você já leu, mas se você não leu, vale a pena, porque tarda o avivamento. É um homem que fala muito de oração, muito de busca. Na lápide do seu caixão, onde ele foi enterrado, tem uma frase. Ele pediu para colocar uma frase. E a frase que está lá é essa: a vida que você tem vivido vale a morte de Cristo? Eu vi essa frase tem uns 10 anos, querido, e essa frase sempre lateja no meu coração. Passa um tempo, querido, eu preciso avaliar a minha vida. Chega um tempo na nossa vida, querido, que você precisa avaliar a sua vida. Quais são os seus valores? Para onde você está indo? Qual é o propósito da sua vida? Será que a vida que eu estou vivendo vale a morte de Cristo?
Cristo se entregou por inteiro, querido. Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele mudou a nossa história. Não tinha salvação para mim e para você, estávamos condenados à morte, e Ele nos religou a Deus. Ele nos deu a oportunidade de viver eternamente. Por causa de Jesus nós somos chamados de filhos amados. Então será que a minha vida tem valido essa morte, essa entrega? Querido, a nossa igreja tem muitas oportunidades de você crescer, de você trabalhar. A igreja em célula é uma igreja maravilhosa, é uma igreja dinâmica, querido. É uma igreja que dá oportunidade para todos, do seu jeitinho, querido. Do jeito que você é, Deus quer te usar. Você tem habilidades que ninguém tem, você tem um jeito que ninguém tem, você tem contatos com pessoas que eu não tenho, que o pastor Ricardo e o pastor Franks não têm. Querido, você tem um chamado, você tem um propósito extraordinário para ser desenvolvido nessa terra. Você é um ser único, querido. A sua digital é única. A íris, essa pessoa aí mesmo, a íris dos seus olhos é a única, querido. Outra coisa que eu descobri que é lindo, é poderoso demais, o timbre da sua voz, querido. O timbre da sua voz é único. Olha que Deus poderoso, amado. Entre milhões de pessoas que existem, o timbre da sua voz é único. Sabe o que isso aponta para mim, querido? Quando você ouve, quando você ora, Deus ouve e sabe que é você. Porque foi Ele que colocou o timbre da sua voz. Então quando você ora, não tem como Ele confundir. Ele sabe que é você que está orando. Ele sabe que é você que está clamando. Ele sabe que é você que está no seu quarto, está fazendo o seu TSD. A pergunta que temos que fazer é se temos entregado tudo. Temos vivido o máximo do nosso potencial? Se a resposta for não, querido, isso quer dizer que você ainda não descobriu o seu propósito. Isso quer dizer que você ainda não descobriu quem é Cristo Jesus. Porque quando nós temos a revelação, quando nós não temos a revelação, vivemos enrolados com as coisas desse mundo. Quando nós não temos a revelação de quem Cristo é, querido, vivemos enrolados com as coisas desse mundo. Quando nós não temos ideia do nosso chamado, nós vivemos enrolados com as coisas desse mundo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Problema, nós sempre vamos ter. Sempre. Desafio, nós sempre vamos ter, querido. Essa é a dinâmica da vida. Quer uma vida tranquila? No final do culto eu vou orar por você. Você vem aqui na frente, eu, pastor Ricardo, pastor Franco, vamos orar por você. Pastor, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, prepara e leva, Pai. Leva para a tranquilidade. Por quê, querido? A dinâmica da vida é essa, são desafios, querido, são problemas, são os desafios que vão nos fazer crescer, são os desafios que fazem você melhor, querido, é só observar. Vê um playboy, um filhinho de papai que tem tudo na mão. O que acontece com ele? A maioria das vezes, 95% das vezes ele vai destruir tudo, ele não vai dar valor. Agora pega uma pessoa que veio de baixo, que guerreou, ela dá valor, querido. As guerras te fazem ser uma pessoa melhor. As provações que o Senhor permite que você viva não é para te destruir, não é para te abater. Ela é para te fazer um homem ou uma mulher melhor, mais maduro, mais forte. Presta atenção, querido. Golias não foi levantado para destruir, para envergonhar o povo de Israel. Golias foi levantado para promover Davi, querido. Golias foi levantado para que Davi fosse conhecido. Então as lutas na sua vida, querido, é para te fazer mais forte. É para te fazer um homem melhor, uma mulher melhor. A dinâmica da vida é essa, querido. Como é que é o batimento cardíaco do coração? Altos e baixos, montes e vales. Você quer uma tranquilidade? Ó o coração. Só tranquilidade, sem montanha, sem desafio. Você quer isso? Está igual aquela senhora, pastor. 99 anos, querido, de vida. E aí todo culto chegava para o pastor: pastor, ora por mim, pastor, eu não estou aguentando mais, é muita dor. Pastor, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Aí no outro culto: pastor, por favor, pastor, não sei o que está acontecendo. 99 anos, não sei o que está acontecendo. É muita dor, pastor, é dor aqui, dor aqui, dor aqui. Pastor, tá bom, minha filha, vem cá, eu vou orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, tua filha já está muito tempo na terra, Senhor. Leva a tua filha. Peraí, pastor, tirando a mão do pastor. Não, pastor, não, pastor. A vida é feita de desafios, querido. A vida ela é feita de lutas para que venhamos vencer, não para que venhamos parar nela. Agora,
Tem muitas lutas que vêm sobre a nossa vida, querido, que nós não temos como impedir. A morte de um ente querido, a morte de um pai, de uma mãe, às vezes um desemprego, uma enfermidade. São coisas que nós não temos como fugir. Agora tem outras lutas, querido, que nós procuramos. Tem lutas, querido, que é por causa das escolhas e atitudes que nós tomamos. O pastor Cote, ele diz algo muito interessante. Ele falou que tem pessoas que ficam orando, gritando: sai demônio, sai demônio, sai demônio. O pastor Cote diz isso, fala que o demônio não sai. Sabe por que o demônio não sai? Porque não é demônio, querido, é fruto das escolhas daquela pessoa. Mas a minha vida não dá certo, a minha vida está sempre enrolada. Por quê? Por causa das escolhas, por causa das atitudes. Querido, o que você está vivendo hoje é o reflexo das atitudes que você tomou no passado. É o reflexo daquilo que você escolheu viver. É daquilo que você tem falado sim, é aquilo que você tem falado não. É quanto você tem priorizado o reino. É quanto você tem a revelação de quem Cristo é para você. Porque Paulo, querido, tendo a revelação de quem Cristo era, tudo aquilo que ele passou, todas as lutas, que eu não acredito que ninguém nesse plenário aqui viveu o que ele viveu, ele está aqui se vangloriando, ele está aqui se orgulhando do que ele passou. Você consegue entender isso, querido? Quando eu beber água é a hora de você dar glória, para não ficar silêncio na igreja. Vocês não aprenderam, vamos lá. Aí fica melhor. Sabe qual é a questão, querido? A questão é o que você vai focar. No que você vai focar, querido? O que você vai focar na sua vida? Nos problemas? O que você vai focar? Ou você vai focar no reino? Lógico, querido, o problema você tem que enfrentar, você tem que resolver. Mas você não pode viver. Tem pessoas, você já viu, querido? Tem irmãos, você fala: ei, como é que tá? Ah, pastor, tá luta. Pastor, é muita luta, pastor, é luta, é luta, é luta. Então vamos orar, irmão, a gente ora. Passa um mês aí, como tá? É luta, pastor. Pastor, é luta, luta. Então bora, irmão, vamos orar, vamos continuar. Passa um ano aí, irmão, como é que tá? Tá luta, pastor. A luta, o diabo tá furioso. E aí você vai ver, o cara dorme até meio-dia. Estou desempregado, dorme até meio-dia, querido. Como é que você quer trabalho, meu amado? Não, pastor, estou esperando no Senhor. Ah, meu amado. Aquilo que é para você fazer, você precisa fazer, querido. Você que tem que tomar atitude. Amado, o mundo jaz do maligno. Esse mundo é um mundo caído. Se nós não seguirmos o conselho de Paulo, vai ficar complicado. Qual o segredo de Paulo? Abra a sua Bíblia em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2, o conselho de Paulo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que Paulo está nos escrevendo, querido. Esse mesmo Paulo, o que ele está falando aqui? Eu não fiquei enrolado com as coisas desse mundo. Eu não parei com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos moldar, nossa mente não pode estar moldada. Sabe por quê, querido? Porque a maioria das pessoas desse mundo, elas vivem murmurando mesmo, vivem reclamando de tudo. O foco é nas dificuldades. Você já viu, querido? Quando o telefone toca, você olha lá, aí você vê lá, patrão, aí você já pronto, você mandado embora, quer ver, ó, já era. Alô? Oi, fulano, tudo bem? Querido, eu quero te chamar para almoçar comigo hoje, rapaz, você é uma benção. Ai, graças a Deus. Mas a primeira coisa é o medo que vem. Quando o filho não chega em casa, não dá notícia agora. Meu Deus, aconteceu alguma coisa. O carro virou, com certeza foi sequestrado. Meu Deus, e agora? Não, eu vou ligar logo para o UPA, eu vou ligar logo para a polícia. O que aconteceu? A nossa mente é assim, ela produz, ela quer produzir o medo, quer produzir essas coisas. Mas Paulo aqui está nos aconselhando, querido: renove a sua mente. Renove a sua mente em Cristo Jesus. Por isso é tão importante o TSD, querido. Por isso que nós tanto falamos aqui no TSD. O que é o TSD? O tempo a sós com Deus. É aquilo que de preferência vai fazer pela manhã. É um conselho que nós damos. Comece o seu dia buscando o Senhor, querido. Porque se você começar buscando o Senhor, sua mente vai ser renovada na palavra. Então você vai ter um dia diferente. Você vai ter um dia abençoado. Por quê? Porque você está renovando a sua mente. Renove a sua mente, meu amado.
Você já viu aquela pessoa que dá desculpa para tudo? Tem pessoas assim, que dão desculpa para tudo. E as pessoas que dão desculpa para tudo, elas não precisam de mais nada, porque elas já têm a desculpa. Então tudo ela coloca desculpa. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Quem é bom em desculpa é péssimo em atitude. Quem é bom em desculpa, querido, vive com a vida parada, vive com a vida enrolada. Eu era assim, querido, tudo eu tinha uma desculpa na minha vida. Tinha uma desculpa porque eu chegava atrasado, tinha uma desculpa porque eu não ia, tinha uma desculpa. E um dia eu falei, eu tenho que parar de dar desculpa, eu preciso tomar uma posição na minha vida. Não se conforme, querido, com desânimo. Não se conforme com a paralisia na sua vida. Você foi chamado para dar fruto. Você foi chamado para crescer. Você foi chamado para viver o melhor do seu potencial, querido. Você foi chamado para comer o melhor dessa terra, para viver o melhor. Essa é a vontade de Deus, querido. Deus criou o Éden e colocou o homem. O Éden era o lugar perfeito, o jardim das delícias, e colocou o homem ali para governar, para viver bem, para não sentir falta de nada, para governar sobre todas as coisas. Essa é a ideia principal de Deus para o homem, que o homem vivesse bem. Mas por causa do pecado, o homem foi expulso, querido. Mas isso ainda não mudou o propósito de Deus, o coração de Deus não mudou. O propósito de Deus, a vontade de Deus ainda é que o homem viva bem, que ele prospere, que ele coma o melhor dessa terra, que ele seja cabeça e não cauda. Que você tenha um casamento abençoado, que seus filhos sejam abençoados. Essa é a vontade de Deus, querido. Essa é a vontade do Pai. Presta atenção. Quando Paulo teve a revelação, quando Pedro teve a revelação de quem Jesus era, Jesus revelou para ele o seu propósito, revelou quem ele era. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Você precisa entender o seu propósito, querido, para viver o máximo do seu potencial. Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto lhe foi revelado por carne ou sangue. Isso não foi lhe revelado por carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Uau! Que palavra, querido! Que revelação! E aí? Quem é Jesus para você, querido? Quem é Jesus para você? Primeira coisa que Jesus perguntou para eles é: quem estão falando aí fora que eu sou? E aí, querido? Você vive Jesus pelo que as outras pessoas contaram para você? Você está escutando o que as outras pessoas dizem sobre Jesus? Ou você tem um relacionamento diário com Ele? Ou você tem comunhão com Ele todos os dias? Nós precisamos entender a cosmovisão, querido. A cosmovisão de Cristo é você vivendo o Cristo todos os momentos. O meu entendimento, querido, é que o culto não termina. O culto não termina agora meio-dia quando sairmos daqui, não, o culto continua. Você continua dentro do carro quando você está com a sua esposa e com seus filhos. O culto continua na hora que você estiver almoçando com a sua família. O culto continua quando você sair e for para a praia. O culto continua segunda-feira, quando você for para o seu trabalho. O propósito continua, querido. Você continua sendo um homem e uma mulher de Deus. Você continua sendo uma voz na sua faculdade, no seu trabalho, por onde você passar. E aí, quem é Jesus para você? É um compromisso de domingo? É um compromisso que você tem aos domingos? É aquele que pode te abençoar, pode te dar alguma coisa? Ou Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, é o Messias, é o esperado?
A maneira que você conhece Jesus vai interferir diretamente no seu comportamento, no seu estilo de vida, no seu posicionamento no reino de Deus. A maneira que você vê Ele, a maneira que você entende Jesus vai interferir completamente nas suas atitudes. Presta atenção. Jesus, quando perguntou para Pedro, Pedro teve a revelação. Pedro falou: você é o Messias, você é o esperado, você é aquele que nós estamos esperando, você é o Salvador, você é o resgatador, você é tudo o que nós precisamos, você é o Filho de Deus. Você está entendendo, querido? Essa é a revelação que você precisa ter sobre Jesus, que Ele é tudo, Ele é o Messias. Quando Pedro falou, você é o Messias, eles entenderam no mesmo momento. O Messias é quem era o esperado, era o prometido, aqueles que os profetas tinham falado, aquele que todo o Velho Testamento apontava. Jesus perguntou: e aí fora, o que estão falando de mim? Depois ele perguntou: e Pedro, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí sabe o que aconteceu, querido? Depois disso, o Senhor afirmou a identidade de Pedro, falou: você é Pedro. E sobre essa revelação, não sobre Pedro, sobre a revelação que ele teve, que Jesus é o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quando você tem uma revelação de quem Deus é, querido, quando você tem uma revelação de quem Jesus é, você descobre o seu propósito, você descobre quem você é. Você toma essa identidade de filho, querido, e aí você não vai abrir mão, aí você não vai parar, e aí o desânimo não vai tomar conta de você, você vai prosseguir no seu chamado, você vai prosseguir naquilo que Jesus fez, porque é grande demais, querido. Eu não consigo entender, querido, eu não consigo entender. Nós pastores, a gente vive falando, né? Nós nos entristecemos muito com aqueles que param na caminhada, querido. Nos dói, isso dói no pastor. O pastor sente a dor, querido, uma família que se desvia, uma família que para no propósito, isso nos dói, querido. A gente fica imaginando como nós vamos fechar a porta dos fundos, como nós vamos trancar. Nossa vontade, sabe o que era, querido? Era trancar todo mundo aqui dentro. Vamos trancar todo mundo aqui para ninguém se perder. Mas não pode, porque nós temos um mundo aí fora para proclamar o Evangelho. Então o que acontece, querido? Quando você tem a revelação de quem Deus é, você entende o seu propósito. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, quando ele caiu ali, e aí ele ouviu aquela voz e falou: quem você é? Eu sou Jesus que você persegue. Ele: eu persigo Jesus? Não, ele estava perseguindo a igreja. Mas quando persegue a igreja, está perseguindo Jesus, porque a igreja é Jesus, é o corpo. Então quando ele entendeu, ele teve a revelação de quem Jesus era, que ele acabou, ele assumiu o propósito dele, ele investiu tudo, ele deu tudo, ele viveu por aquilo, ele viveu o máximo do seu potencial. Então, querido, quando você descobrir, querido, quem é Jesus, quando você tiver a revelação verdadeira de quem Ele é, querido, Ele vai te selar, você vai ter a certeza de quem você é, você vai entender o seu propósito, e você vai viver o máximo do seu potencial. Presta atenção no versículo 19, o que Jesus falou para ele. Ele falou assim: ó, as chaves do reino e dos céus eu te dou, o que ligares na terra será ligado no céu. Sabe o que é isso? Pedro, agora você vai viver o máximo do seu potencial, cara. Você vai viver o máximo que um homem pode viver na terra. Você vai fazer coisas extraordinárias, querido. Você pode fazer coisas extraordinárias. Você pode viver coisas extraordinárias. Você pode ser um canal de bênção para muitas pessoas. Mas você sabe o que é isso? Amado, nós estamos com muitas famílias lá na vila, mas tem uma que tem nos chamado a atenção, que chegou agora. O nome dela é Natália. Natália não tem as pernas, querido. Ela já nasceu assim, sem uma perna, e a outra é atrofiada, é pequena. O braço dela, os dedos são colados. E André resolveu casar com ela, amou aquela moça e casou com ela. E eles têm 2 filhos, um de 7 meses e um de 2 anos. Só que o recurso deles é bem precário. Ela recebe uma pensão. O pai dela morreu em dezembro e a mãe em janeiro. Ela precisou fazer um empréstimo para poder pagar o enterro dos pais, porque eles moravam no interior, uma família muito carente. Eles pagam R$300 de aluguel. O que sobra são R$200 para eles passarem o mês com 2 crianças. Natália vai para a igreja com um filho mais novo no colo.
A André vai empurrando e o mais novo vai correndo atrás. Eles só chegam na igreja rindo, querido. Eu nunca vi aquela família murmurando, eu nunca vi eles reclamando. Eles chegaram na igreja abatido, mal. Quando ela ouviu a revelação de Jesus, no mesmo momento ela aceitou, ele também aceitou. Ele bebia, já não está bebendo mais, fumava, já não está fumando mais. Ele está cuidando daquela mulher de outra maneira. Ele pergunta para a gente assim: o que eu posso fazer para ser melhor? Natália liga todo dia para a Mara, não para de ligar para a Mara, toda hora tem uma mensagem: Mara, como é que eu faço isso? Como é que eu arrumo isso? Ela na cadeira de roda, querida, ela cuida daquelas crianças. Fomos na casa dela, uma casa muito humilde, querido, mas as panelas na parede dá para você ver o rosto, tudo areado, tudo limpinho, organizado. Sabe o que é isso, querido? É o que me motiva a continuar, querido. Sabe o que é isso? É Deus, é Jesus através das nossas vidas, alcançando pessoas, transformando pessoas. Querido, a sua célula é um palco de milagre, querido. A sua célula é um palco para transformar e mudar a vida de pessoas. Sabe aquele seu amigo no seu trabalho que está a ponto de te separar? Sabe aquela pessoa, querido, que chega atrasado sempre porque bebe todo final de semana? Sabe aquele seu amigo na sua escola que está em depressão? Sabe aquela sua amiga que está envolvida em homossexualismo? Sabe o que é isso? Ela está gritando para você: ei, me salva. Sabe o que ela está fazendo? Gritando para você: prega o evangelho para mim. Você está entendendo que você é um instrumento de transformação? Cara, não tem preço maior do que esse. Amado, eu era um drogado, morei na rua, fui mendigo. Quando Jesus me salvou, restaurou a minha mente, eu não posso fazer outra coisa, querido. Quando eu entendi sobre vida eterna, quando eu entendi sobre salvação, quando eu entendi sobre o que Jesus fez sobre a minha vida, eu não tenho direito de viver outra vida, eu não posso, não tem como. Jesus, ele é maravilhoso, ele é irresistível. Não tem como você resistir ao amor de Deus. É como a parábola da pedra de grande valor. Existia um colecionador, ele colecionava muitas pedras, tinha muitas pedras preciosas, mas quando ele achou a pedra de grande valor, ele abriu mão de todas as outras. Você está entendendo, querido? Quantas pedras você está querendo guardar? Quantas pedras estamos querendo colecionar, querido? Jesus, ele é a pedra de grande valor. Por isso nós não podemos mais perder tempo, querido, enrolado com as coisas desse mundo. Descubra qual é o seu propósito e viva o máximo do seu potencial. O propósito não mudou, querido. O propósito é igual para todos: ide e pregar o evangelho. Isso é imutável, isso é o chamado para todos, não muda isso. Agora o que você precisa descobrir é como, do seu jeitinho, como no meio dos seus amigos, no seu trabalho, na sua faculdade, no meio que você convive, como você vai fazer isso? Como Deus vai te usar? Tem uns que são mais tímidos, tem outros que são mais ousados, tem outros que falam, tem outros que falam menos. Deus quer usar você dessa maneira, querido. Ele te ama do jeito que você é, Ele sabe das suas limitações, mas todos que estão aqui essa noite, todo homem, toda mulher, querido, ele é um potencial na mão de Deus, porque é o Espírito Santo que faz, querido. É Ele que te qualifica, é Ele que te capacita, é Ele que vai falar através dos seus lábios. Então, amado, por favor, descubra o seu potencial, descubra quem Deus é, descubra o seu chamado. Não fique enrolado com as coisas desse mundo, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Mas não acabou. Como Paulo escreveu a segunda carta para Coríntios, eu acredito que ele ia mandar a segunda mensagem também para a igreja Mir. E eu acredito que seria assim: vejo que acertaram o alvo, colocaram a mão no arado e não olharam mais para trás. 1 milhão de almas será pouco, pelo propósito e comprometimento que vocês assumiram com Cristo. Um forte abraço a toda a igreja que se encontra em João Pessoa. Você tem um chamado, querido. Você tem um propósito. Viva isso. Viva por isso. E você vai viver uma vida maravilhosa, uma vida extraordinária. E quando você morrer, a frase que vai estar lá no seu túmulo vai expressar quem você foi nessa terra.